De novo, mais uma vez, estudando, estudar é bom pra caramba, né? Fala sério, bom, né? Tem gente que tem preguiça não, é legal, vem pra cá, que é legal, vem sim. Vem, é bom, a gente começa a ver o mundo de outra forma, a gente começa a pensar, a gente começa a questionar as nossas ações, a gente começa a ampliar, reforçar ou mudar algumas coisas, não é? Então, é sempre legal. Estudar faz a gente crescer internamente, faz a gente crescer profissionalmente. Então, vamos lá? Ok, no dia de hoje, metodologias. Que tal metodologias? É um assunto que a Banca do Rio gosta de utilizar. Não só na prova objetiva, mas também e especialmente na prova discursiva. Lá na questão discursiva. Então, você precisa saber. Você precisa ter argumento, você precisa falar. E esse assunto aqui de metodologias vai privilegiar duas grandes possibilidades. Uma, projetos didáticos. E outra, sabe qual? Aquela, a temida, sequência didática, que é super fácil. E hoje a gente vai saber direitinho o que é um, o que é o outro, possibilidade de uso em um, possibilidade de uso em outro, e assim por diante, justamente para poder facilitar. Caso a questão venha pedido para você justamente a diferença entre essas duas questões, entre essas duas metodologias, você vai ter todos os argumentos do mundo para responder. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar falando da organização do trabalho pedagógico por projetos didáticos. Gente, projeto é tudo de bom. Projeto é algo que está sempre sendo falado e sempre sendo falado de uma forma positiva, de uma forma legal. Então, vamos ver o que é o projeto? Olha só, conjunto de atividades que trabalham com conhecimentos específicos, construídos a partir de um dos eixos de trabalho que se organizam ao redor de um problema para resolver um produto final que se quer obter. Então, sempre que eu tenho um projeto, eu tenho alguma questão que é o meu produto final, que é uma pergunta, que é uma decisão inicial, que é algo que eu quero construir. E, portanto, para chegar àquela situação, eu vou usar de diferentes caminhos, associar a diferentes áreas de conhecimento, as diferentes disciplinas, ou seja, conhecimento de todas as áreas, para dar conta deste meu produto final. Isso já traz para a gente algumas características. Se eu tenho um projeto e se eu tenho uma pergunta inicial, eu tenho um objetivo maior, que é responder essa pergunta, ou produzir aquilo que foi pensado, ou construir alguma coisa, vai depender do projeto, né, gente? Dependendo dessa questão inicial. E, portanto, eu já tenho um objetivo maior, que é aquele que eu vou perseguir. E, além disso, eu tenho todas as outras etapas que serão construídas por todos os envolvidos. Já grava aí uma palavrinha que o projeto, ele é uma oportunidade brilhante, fantástica, para que a ação interdisciplinar esteja presente. No projeto, as crianças têm acesso ao conhecimento em diferentes abordagens, em diferentes áreas. E depende da área, depende daquilo que eu preciso para responder aquela minha questão inicial, para entender aquele meu projeto inicial, minha proposta inicial. Portanto, lembra, falou em projeto, pensa logo, puxa, legal para interdisciplinaridade. Legal porque não preciso ficar presa a disciplinas, não preciso ficar presa a áreas de conhecimento. Todas as áreas podem trazer informações. Eu vou utilizar aquelas áreas que forem pertinentes para a resolução do meu problema, para a obtenção daquela minha proposta inicial. E, portanto, desde que isso seja o meu foco, todas as áreas são bem-vindas. Essa integração é muito bem-vinda e muito interessante. Então, um projeto visa levar a criança a ser protagonista, investigadora, capaz de descobrir significados de novas relações, de perceber os poderes dos seus pensamentos por meio da síntese de diversas linguagens expressivas, comunicativas e cognitivas. Não esquece nunca, jamais, em tempo algum.
Todo concurso é interacionista. Todo concurso, então, se apoia na ideia de que a criança aprende construindo o seu saber. Então, toda ação investigativa, toda ação naquela em que a criança é protagonista, é uma ação bem-vinda. Por isso os projetos são sempre hoje muito falados, por isso os projetos são tão celebrados, porque colocam a criança nesse papel ativo de pesquisador, de construção do seu próprio saber, e que, permitindo dessa forma, a criança tem acesso a todos os conhecimentos de forma integrada. Olha que coisa legal que o projeto oportuniza para todas as crianças. Então, os projetos aprofundam conteúdos de estudo que começam com uma ideia e são desenvolvidos durante um período. Então, sempre uma ideia. Essa ideia pode ser uma dúvida que a criança traga, uma pergunta que tenha mobilizado a turma, mas essa ideia também pode ser cultivada, criada por você, professor. Muitas vezes, você intencionalmente está querendo discutir alguma coisa, mas ao invés de você chegar e propor essa coisa, olha, hoje nós vamos trabalhar isso, ao invés de você fazer essa estratégia, você faz outra diferente. Você conta história, você começa a despertar o interesse e a curiosidade dos seus alunos em relação a um tema. E esse tema, essa ideia é então o que você precisa para construir um projeto com os seus alunos. Um bom projeto é aquele que possibilita as crianças interagirem entre elas, discutindo, decidindo, dialogando, resolvendo conflitos, estabelecendo regras e metas. Uma grande característica de um projeto é exatamente isso: a criança é protagonista, ou seja, ela vai discutir, ela vai dialogar, ela vai decidir, inclusive com você, os passos do projeto. Ela vai ter uma ação protagonista e de autora desse projeto. A grande característica de um projeto é que esse projeto, ele não é do professor. Esse projeto é o projeto da turma, é o projeto da criança, é o projeto das crianças, é o projeto de todos. Todos se mobilizando na construção daquilo que vai organizar, daquilo que vai ser de fato planejado em função do projeto. Lógico que o que eu vou trazer para vocês aqui vai trazer um certo tensionamento para a questão do letramento. Esse material aqui, eu esqueci de falar logo no início, eu estou trazendo de todo um pouquinho do material do PNAEC para vocês. Lembra do PNAEC? Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa? Pois é, isso aí, é esse mesmo. Já baixou os livros todinhos lá na internet? Se não baixou, está na hora, tá? Pega lá os livros do PNAEC, dá uma olhada, em especial nos livros que tratam da questão da alfabetização e nos livros que tratam a questão da matemática, porque esse é um material rico, um material que está assinalado, alguns desses livros no próprio edital, e, portanto, um material que você precisa conhecer. Então, a gente precisa pensar nessa relação entre projeto e letramento. A gente sabe muito bem que, embora o título traga para essa ideia de letramento, quando a gente está falando de letramento, ou quando a gente está falando de alfabetização, a gente está falando de todas as questões integradas, tá? Embora o letramento tenha uma própria significação e a alfabetização tem uma outra significação, no trabalho realizado nos anos iniciais, a gente está assumindo que as duas coisas andam juntas, não se separam jamais. Então, letramento é a função, o uso social da leitura e da escrita, queria saber onde ela usa, por que ela usa, para que ela usa, como ela usa. A alfabetização seria justamente você lidar com a questão do código, da tecnologia da escrita. E essas duas coisas juntas, hoje, a gente entende que são imprescindíveis. Eu não tenho como ensinar a tecnologia para alguém que não sabe onde usar. E não posso somente dizer onde ele vai usar se ele não tiver acesso à tecnologia. Então, eu tenho que pensar nas duas coisas juntas. Dá para trabalhar projeto nessa perspectiva? Dá para trabalhar projeto com o objetivo da gente estar trabalhando também as questões de letramento e de alfabetização? Claro que dá. Então, vamos lá. Proposta de projetos é uma das formas de organização do trabalho pedagógico. Os alunos, num projeto que envolve a questão do letramento, vão precisar ler textos para obter informações sobre um tema que está sendo pesquisado. E, de acordo com a faixa etária, com as possibilidades dos meus alunos, esses textos serão apresentados em diferentes formas. Mesmo para aquela criança
que ainda não tem autonomia sobre o código, não tem autonomia de leitura escrita, o projeto traz enormes benefícios porque o professor pode ser o leitor para essa criança e o professor pode ser o escriba para essa criança. Ao estar fazendo isso, o professor está mostrando à criança o uso social. Ao escrever com a criança, o professor permite que a criança observe, pense a respeito de como ele escreve, das palavras que ele utiliza, dos sons que esse professor fala e da forma como o professor escreve. Então, todo projeto é uma excelente oportunidade para se trabalhar as questões do letramento da alfabetização. Possibilidade de usar diferentes gêneros de diferentes esferas sociais. Por exemplo, eu posso trabalhar os gêneros que são específicos da área das ciências, os gêneros que são específicos da área do jornalismo, trabalhar com jornais, trabalhar com textos científicos, trabalhar com o mundo da literatura, dentre tantos outros gêneros. E, obviamente, essas escolhas vão estar sempre permeadas a partir daquela minha questão inicial, a partir da decisão inicial, da proposta inicial de cada grupo. Isso amplia bastante as possibilidades da criança de lidar com a língua. Isso amplia muito as possibilidades de alfabetização e letramento da criança. Amplia essa ideia do conhecimento que está no mundo de uma forma interdisciplinar. Ou seja, para responder uma questão específica, a criança pode caminhar por diferentes outras áreas. Então, existem projetos lindos. Eu sempre cito um, que esse projeto aconteceu. Foi o projeto de uma professora, esse projeto não é meu, esse projeto é de uma professora. Eu assisti essa professora falando sobre esse projeto, e esse projeto era algo mais ou menos assim, num projeto de literatura, numa proposta de literatura, um projeto da escola, que era trabalhar literatura infantil com as crianças, trabalhando os grandes clássicos. Branca de Neve, Bela Adormecida e outras coisas mais. Uma das crianças virou para a professora e perguntou: professora, existe príncipe preto? Tem príncipe preto não? Só tem príncipe branco, louro? E isso gerou uma discussão. E aí, existe príncipe preto, não existe. Lembra que a gente, quando estudou psicologia, falou que na ideia do construtivismo, a gente não dá a resposta para o aluno, a gente sempre leva o aluno, porque o aluno tem que construir a resposta. Então, não adianta dizer para o garoto tem, ou dizer para o garoto não tem. Olha o que a professora fez. Projeto. A partir da ideia inicial, está lá. Existem príncipes pretos? Tem que discutir aquilo ali. E aí se começa a elaborar os passos do projeto com as crianças, sempre com as crianças. Só para te exemplificar como é que a gente chegou aqui, como é que ela chegou nessa situação, para discutir aquela pergunta que as crianças estavam fazendo, foi necessário entrar pela geografia, pela história, pela literatura. Essas crianças conheceram mapas, essas crianças conheceram a possibilidade de outros planetas, as crianças conheceram diferentes idiomas, as crianças conheceram diferentes reis, diferentes rainhas, diferentes histórias de disputa pelo poder. As crianças viajaram por todas as histórias, viajaram, aproveitaram toda a questão lúdica que o ensino fundamental precisa resgatar com urgência, toda a questão lúdica, toda a questão para poder dar conta disso. E com isso, jornais, diferentes livros de literatura, livros voltados para a área da história, mapas foram necessários, aprender a leitura de mapas foi extremamente necessária. É isso que a gente está falando. Um projeto, ele traz essa experiência interdisciplinar. Ele traz uma amplitude muito grande de possibilidades. E o professor precisa ser aquele quem vai organizar esse projeto com as crianças, facilitar o acesso a esses materiais que foram previamente pensados por todos os envolvidos naquele projeto, e especialmente pelo professor. Durante a realização do projeto, os alunos também precisam escrever textos, quer seja como instrumentos de registro de leituras bem características das vivências escolares, tais como esquemas, resumos, tabelas, gráficos, quer seja como meio de divulgação dos produtos de trabalho. O professor pode e deve aproveitar o projeto como questões específicas a serem registradas. Registrar através de imagens, desenhos, gráficos, textos coletivos, textos em dupla, registrar, para poder facilitar esse trabalho
em cima de toda a perspectiva do letramento, da leitura, da escrita e da alfabetização. Então, essa modalidade de organização do trabalho pedagógico prevê um produto final, com objetivos claros, dimensionamento do tempo, divisão de tarefas e, por fim, avaliação final em função do que se pretendia. Tudo isso feito de forma compartilhada e com cada estudante tendo autonomia pessoal e responsabilidade coletiva para o desenvolvimento do projeto. Então, assim, surgiu o projeto, todo mundo quer participar. Vamos pensar quais são as hipóteses que vocês têm? O que a gente acha sobre esse assunto? A gente acha isso, isso, isso. Ok. E agora, como é que a gente faz para descobrir se é verdade? Então, a gente pode fazer pesquisa na biblioteca, a gente pode fazer pesquisa não sei aonde, a gente pode fazer não sei o quê, a gente pode chamar alguém. E aí há uma divisão dessas tarefas pelas crianças. E as crianças no ensino fundamental já têm condição de dividir tarefas e de buscar algumas respostas. Lógico que esse processo pode e deve ser constantemente mediado pelo professor. Constantemente o professor vai fazer as intervenções, mas o projeto ele tem uma construção também das crianças. E isso é muito interessante, porque a gente está tirando a criança daquela situação de passividade. A criança não está esperando que o professor traga para ele aquilo que o professor elaborou, aquilo que o professor decidiu, aquilo que o professor quer, aquilo que o professor de alguma forma acha que é interessante, que pode até ser. Mas a proposta do projeto é mudar um pouquinho essa relação e colocar o aluno ativamente, decidindo, pesquisando, investigando, pensando em alternativas que tragam boas respostas àquela questão inicial. Então, o planejamento, monitoramento, avaliação de todo o processo se dá também de forma compartilhada. Ou seja, as crianças participam da organização geral do trabalho de modo mais direto. Ok? Então, o tempo inteiro as crianças estão lá participando. E, portanto, projetos didáticos para a Joliber, um projeto se constitui em um trabalho no sentido de resolver um problema, explorar uma ideia, construir um produto que se tenha planejado ou imaginado. O produto de um projeto deverá ter necessariamente significado para quem o executa. Então, tem que ter significado, gente. Se for eu que criei o projeto e as crianças não estão envolvidas nisso, cadê o significado? Tem que ter significado. Por exemplo, produzir um livro de receitas juninas, fazer uma horta, resolver o problema do lixo acumulado no terreno ao lado da escola, alguma coisa. Se você olhar, as temáticas dos projetos não são necessariamente temáticas relacionadas àquilo que a gente considera o conceito, né, do conhecimento científico escolar. Na realidade, olha como é que eu tenho uma mistura da questão social, da questão cultural, com a questão do conhecimento. Olha que riqueza que o projeto traz. Quando eu tenho um problema e vou buscar alguma solução, eu avanço por todas as áreas do conhecimento. E avanço também, inclusive, para aqueles conhecimentos que eu acharia, no primeiro momento, que não seriam conhecimentos pertinentes à faixa etária do meu aluno, mas são extremamente pertinentes para resolver aquela situação. E naquela empolgação, no interesse, mobilizados que estão todos pelo projeto, esse conhecimento acaba se concretizando para essas crianças. Então, é uma alternativa extremamente interessante trabalhar com projetos. Algumas justificativas para isso, por exemplo, as atividades realizadas em sala passam a ter um maior significado para os alunos, pois todas elas estão articuladas visando um produto final que é desejado e compartilhado por todo o grupo. A perspectiva de alcançar um produto final gera uma maior motivação e interesse por parte dos alunos. Então, os alunos vão querer que aquilo se concretize. Eles estão se propondo a alguma coisa. Assim, em geral, o projeto resulta numa aprendizagem significativa, ou seja, prazerosa, que tem significado para o aluno, que tem relação com a sua vida, que lhe desafia, que traz, de fato, uma ampliação de conhecimento. E, dessa forma, o trabalho com projetos é um trabalho extremamente interessante, valoriza o que o aluno sabe, valoriza as experiências que o aluno está tendo, valoriza o conjunto, valoriza a turma de uma forma geral. Promove o estabelecimento de estratégias de organização e distribuição de tarefas entre os alunos, bem como de administração de espaço e tempo em função das etapas previstas para o desenvolvimento do projeto. A criança que tem que trabalhar com as relações temporais, com as questões do tempo, com a organização, com lista de tarefas, com checagem das tarefas, com respostas, com resultados, e isso vai trazendo para as crianças grandes vantagens cognitivas. Estimula os alunos a fazer escolhas
escolhas, comprometer-se com as suas escolhas, assumindo sempre responsabilidades, e possibilita a realização de um trabalho coletivo e interdisciplinar, como a gente já tinha falado anteriormente. Ok para o projeto? Vamos à segunda metodologia de hoje? Sequência didática, isso, é ela. Aquilo que a gente faz sempre, mas às vezes a gente não sabe que está fazendo uma sequência didática. Sequências didáticas são muito comuns no nosso planejamento. Mas acontece que muitas vezes a gente não para entender que o que a gente está naquele momento organizando é justamente o que hoje a gente chama de sequência didática. Então, para a gente matar logo parte da nossa curiosidade, vamos lá, o que é sequência didática? Conjunto de atividades, estratégias e intervenções planejadas etapa por etapa pelo docente, para que o entendimento do conteúdo ou do tema proposto seja alcançado pelos discentes. Lembra, um plano de aula, entretanto, é mais amplo que este, por abordar várias estratégias de ensino e aprendizagem e por ser uma sequência de vários dias. Quando a gente fala de sequência de atividades, a gente não pode pensar em um dia só. Pensar em sequência de atividades é pensar que eu tenho um objetivo que se desdobra por alguns dias. Quantos dias? Gente, não dá para definir quantos dias. Dependendo da temática, a sequência pode durar 3, uma semana, às vezes até mais do que uma semana. Não importa. Depende do que você vai trabalhar. Lógico que não dá para pensar em uma sequência, na mesma sequência trabalhada por um mês, porque aí as coisas já se perderam. Eu tenho que ter um planejamento constante, consciente, resgatando sempre aquilo que já foi feito para justamente possibilitar a ampliação do conhecimento das crianças. A grande palavra na ideia de sequência de atividades é o encadeamento das ações, ou seja, uma ação sempre vai partir da outra. Esse encadeamento vai ajudando a criança a construir aquele conhecimento, a construir aquele conceito que está ali o tempo inteiro sendo colocado como meu maior objetivo, com um objetivo que está ali para ser trabalhado com a criança. Então, portanto, acredita-se que por meio dessa estratégia haja avanço na apropriação do ensino, que as concepções dos escolares possam ser conhecidas, permitidas intervenções dos docentes assim que necessárias, sendo assim uma ação democrática aos discentes. Por meio da sequência didática, o docente que tenha fragilidade em algum conhecimento pode ter oportunidade de adquiri-lo enquanto se prepara para lecionar tal tema. Almeja-se que, com a elaboração da sequência didática, um paradigma ultrapassado seja quebrado, que é quando um professor somente reproduz um conhecimento aos escolares. Então, para quebrar paradigma de passagem, de repasse de conhecimento, a sequência de atividades elabora essa transmissão, essa ação pedagógica. E ao elaborar, e ao pensar em diferentes etapas, possibilita que o aluno construa esse conhecimento, possibilita que o aluno amplie, e também dá a chance ao professor de alterar suas estratégias, pensar em ampliar o seu próprio conhecimento, porque muitas vezes as perguntas que as crianças fazem são perguntas que tiram o chão da gente, né? E a gente não está muito preparado para responder, a gente não sabe exatamente aquilo, nós não precisamos ter, nós não somos donos de conhecimentos, a gente precisa ter resposta na ponta da língua para tudo. Nós também estamos num processo constante de aprendizagem. Nós estamos num processo constante de busca. E, portanto, faz parte do nosso trabalho buscar outras respostas, ampliar os nossos conhecimentos para poder oferecer à criança essas melhores experiências. Então, uma sequência didática é sempre um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas para ensinar um conteúdo etapa por etapa. São organizadas de acordo com os objetivos que o professor quer alcançar para a aprendizagem dos estudantes. Envolve atividades de aprendizagem e de avaliação. Então, uma sequência didática deve promover conflito cognitivo. Conflito cognitivo porque eu tenho que colocar a criança para pensar sobre essa situação. Aprendizagem significativa. Etapa por etapa, a criança começa a construir significados em relação àquilo que está sendo exposto. Muito melhor, de uma forma muito mais interessante do que quando o professor apenas transmite aquele conhecimento, passa aquele conhecimento para a criança. Tem que promover a compreensão, a criança tem que parar, entender, compreender. Tem que
tem que promover também uma atitude favorável, motivação da criança. E deve promover metacognição. O que é metacognição? Quando a criança passa a conhecer a sua própria forma de aprender, as suas facilidades, as suas dificuldades. Ela passa a entender que para ela é mais fácil aprender dessa forma do que daquela. Isso é metacognição. Metacognição é algo que vem sendo discutido, que ainda está muito longe da gente realmente, de fato, ampliar essas possibilidades. Mas cada professor tem que ajudar o seu aluno a conhecer as suas formas específicas de aprender, como aquela criança aprende melhor. E a sequência didática dá essa possibilidade, porque a sequência didática ela vai trabalhar com muitas diferentes formas de atividades que vão permitindo que a criança se identifique com algumas e perceba dessa forma quais são aquelas situações onde ela melhor atua, onde ela melhor resolve a situação proposta, ok? Continuando essa ideia, como é que a gente pode pensar em realização de uma sequência didática, por exemplo, em termos de gêneros textuais? De novo, assim como a gente fez com o projeto, eu estou trazendo essa ideia de gêneros textuais, eu estou trazendo essa ideia mais voltada para essa questão do letramento e da alfabetização para a gente poder entender. Então, na realidade, para a gente pensar nesse trabalho, a gente sugere mais ou menos essa sequência didática aqui, ó. Apresentação da proposta para os alunos, eu tenho que apresentar a proposta dos alunos, eu não quero alunos motivados, então eu tenho que apresentar essa proposta. Essa proposta que eu apresento também pode vir de algo que a criança tenha curiosidade, eu possa aproveitar para trazer a minha proposta de trabalho. Mas a criança precisa saber qual é a proposta. Muitas vezes as sequências acontecem sem que a criança saiba essa proposta. Eu tenho que partir do conhecimento prévio dos alunos, lembra que a ideia é significado, eu tenho que ver o que o aluno já conhece a respeito daquilo para a gente poder continuar. Contato inicial com o gênero textual em estudo, se eu estiver trabalhando especificamente um gênero, que pode ser leitura literária, ou pode ser o gênero jornalístico, ou pode ser um gênero carta, um gênero bilhete, não sei o que for, dependendo das nossas opções. Produção do texto inicial. Lembra que a gente está fazendo uma sequência voltada para essa questão de texto, então tem que pensar numa produção de texto inicial, ampliação do repertório sobre o gênero em estudo por meio de leituras e por análise de textos do gênero, organização e sistematização do conhecimento sobre o gênero, o estudo detalhado da sua situação de produção e circulação, o estudo de elementos próprios da composição do gênero e de características da linguagem nele utilizada. Então eu pego um gênero, vamos trabalhar a poesia. Olha quanta coisa eu tenho dentro da poesia. Eu elaboro um texto inicial, ok? E a gente começa a trabalhar em relação a esse texto, vendo as características, vendo as semelhanças, vendo as possibilidades, vendo onde é que esse texto circula, vendo os objetivos desse texto. E dessa forma, as atividades vão se encadeando no desenrolar dessas tarefas. A gente tem que pensar em produção coletiva, em produção individual, em revisão e reescrita de todo o material produzido pelas crianças. Então, nos módulos propostos para a sequência didática, dois autores, Schnell e Dows, distinguem 3 questões de encaminhamento do trabalho. Então, são 3 questões importantes para a gente pensar. Primeiro, na problematização do trabalho em níveis diferentes. Segundo, nas variações de atividades e exercícios. E terceiro, na capitalização de aquisições. Ou seja, quando a gente começa a pegar o trabalho, a gente vai problematizando em níveis de dificuldades diferentes da gente, do mais simples ao mais complexo, as etapas vão crescendo em termos de complexidade. Há sempre uma variedade de atividades, de exercícios, eu tenho que variar, eu não posso trabalhar com a criança sempre no mesmo modelo, porque o mesmo modelo não traz essa ideia da criança poder conhecer as diferentes propostas, de como ela aprende melhor, não traz a ideia da metacognição. Então, pensando sempre nessa variedade, e pensando que tudo aquilo que a gente aprende, a gente vai capitalizando, vai sendo contabilizado em termos de aprendizagem. Por fim, depois de todo esse trabalho, na produção final, o aluno vai apresentar de forma prática os conhecimentos adquiridos. Junto com o professor, podem ser avaliados os progressos ocorridos. Então, está lá.
tem uma produção final toda essa ideia de avaliação. Além disso, essa produção final serve inclusive como avaliação somativa. Por quê? Porque essa produção final, ela vem de todo um percurso anterior de um trabalho. Então, ela serve como somativa porque ela traz essa trajetória, ela traz justamente esses passos, esse desenvolvimento da criança em relação a esse tema. Então, o professor pode avaliar o que foi trabalhado separadamente em cada módulo, através dessa produção do aluno, que reunirá tudo que o aluno aprendeu. E, de certa forma, a sequência vai dando a possibilidade de que essa avaliação considere todo esse processo de aprendizagem que a criança teve ao longo do trabalho realizado na sequência. Fiz aqui um quadrinho para ajudar a gente a fazer algumas diferenças entre essas duas propostas. Projetos e sequências didáticas. Então, os projetos, diferentemente do projeto didático, as sequências didáticas não têm necessariamente um produto final, embora possamos estabelecer com as crianças produtos a serem criados ao final dos trabalhos ou mesmo produtos no decorrer das aulas. Não necessariamente toda sequência didática vai ter um produto final. Na realidade, a sequência didática, ela vai sendo elaborada de acordo com os objetivos dos professores, ela vai ter algumas propostas de atividade, mas ela não tem aquele produto como a gente viu no projeto. O projeto, quando ele começa, eu já tenho a ideia daquilo que eu tenho que construir no final. Aquilo tem que ser colocado. Nem me importa se dali a gente vai ampliar para outros projetos, o que muitas vezes acontece. Mas aquela questão inicial, ela tem que ser feita, ela tem que ser produzida, ela tem que ser construída. Um trabalho pedagógico organizado de forma sequencial, estruturado pelo professor para um determinado tema, trabalhando-se com conteúdos relacionados a um mesmo tema, um gênero textual específico, uma brincadeira ou uma forma de expressão artística, é o que a gente vai chamar de fato de sequência didática. Então, a sequência didática, ela está muito mais na mão do professor do que na mão dos alunos. Enquanto o projeto, ele está muito com os alunos nessa construção coletiva com o professor. Lembra, a sequência, a atividade docente, ela está lá, determinando, definindo, decidido. É a autonomia do professor. No projeto, essa autonomia é muito compartilhada. As crianças têm ação protagonista. Essas são diferenças marcantes entre as duas metodologias de trabalho. A sequência didática, então, consiste em um procedimento de ensino em que um conteúdo específico é focalizado em passos ou etapas encadeadas, tornando mais eficiente o processo de aprendizagem. Ao mesmo tempo, a sequência didática permite o estudo nas várias áreas de conhecimento do ensino de forma interdisciplinar. A interdisciplinaridade, ela está presente nas duas propostas, tá? Eu também posso ter interdisciplinaridade na sequência. Eu posso ter, vai depender da forma como o professor organiza esse trabalho. No projeto, eu tenho interdisciplinaridade, porque o projeto em si, ele já é altamente abrangente. Portanto, no projeto didático, o planejamento, o monitoramento e avaliação de todo o processo se dá sempre de forma compartilhada, ou seja, as crianças participam da organização geral do trabalho de uma forma bem direta. Já nas sequências didáticas, o planejamento didático das atividades e a ordem do plano geral é centrado no professor. Olha aquilo que a gente vinha falando, né? É o professor quem vai definir. Ou seja, é ele quem monitora o processo todo. É ele que vai sabendo quais as atividades articular, quais atividades vêm antes de outras, e o nível de aprofundamento do conteúdo selecionado é maior, porque é o professor quem vai dosando, é o professor quem vai determinando. As sequências didáticas hoje, elas ganham um status muito grande, porque vem se buscando resgatar cada vez mais essa ação intencional do professor. E a sequência didática, ela traz muito claramente essa ideia de ação intencional, de um planejamento de ações articuladas, encadeadas, intencionalmente organizadas pelo professor, trazendo bem essa cara daquilo que a gente considera ensino. Mas, ao mesmo tempo, esse aluno, embora o professor esteja determinando, e embora ele não tenha a mesma ação protagonista que ele tem no projeto, o aluno da sequência, ele está o tempo inteiro motivado, participando, interessado, construindo o seu saber, etapa por etapa, de acordo com o aprofundamento que é cobrado, que é solicitado pelo professor. Esse controle está muito maior do professor na sequência do que no projeto.
Portanto, olho aí para as sequências, tá? Olho nas sequências, porque essa atividade intencional do professor, essa forma específica de planejar o trabalho com as crianças, vem chamando a atenção de muitos sistemas de ensino. E é uma proposta feita também pelo PNAEC. Portanto, preste atenção no que a gente está conversando. Nos projetos, as crianças têm mais autonomia de ação e o que está em jogo é mais a extensão do conteúdo selecionado e as relações entre as várias áreas do conhecimento e várias linguagens do que possivelmente o seu aprofundamento. O projeto, ele não aprofunda, ele é mais amplo, mas talvez menos profundo. A sequência, ela não é tão ampla, ela é mais restrita, no entanto, ela é mais profunda, ela aprofunda mais os conhecimentos porque ela é mais direcionada pelo professor. Como o projeto conta com a articulação das crianças, com o protagonismo das crianças, essas ações, muitas vezes, esses conhecimentos estão bem pulverizados. Então, a criança começa a ter acesso àquele saber, mas não aprofunda, tendo em vista a proposta do próprio projeto. E, na sequência, esse aprofundamento é bastante maior. Ok? E aí? Deu para conhecer um pouquinho das duas metodologias? Lógico, gente, existem outras metodologias. Mas em termos do trabalho realizado nos anos iniciais do ensino fundamental, essas duas metodologias, projetos didáticos e sequências didáticas, vêm sendo muito discutidas. São o boom do momento. A gente sabe que a gente passa por umas coisas assim, né? De uns booms, de uns modismos, né? De uns usos acentuados periodicamente. Neste momento que a gente vive hoje, as duas propostas metodológicas estão no cenário educativo de uma forma bastante importante. Olho vivo, preste atenção, não confunde as duas. Se a prova vier pedindo que você elabore um projeto didático, pensa como é esse projeto didático. Pensa na elaboração, pensa em dar destaque à autonomia, ao protagonismo das crianças. Pensa em dar destaque à criança como aquele que vai organizar o projeto com você, dividir tarefas com você, avaliar o projeto com você, pesquisar, trabalhar em cima daquele projeto. Pensa que, na sequência, esse processo está muito mais nas mãos dos professores. A sua profundidade, o encadeamento das suas atividades, que não pode perder de vista o significado para os alunos, que não pode perder de vista o interesse e a participação das crianças nesse processo. Os dois são extremamente validados nesse percurso pedagógico, mas precisam ter os seus objetivos claros, entendendo que para algumas das opções, para o projeto, as minhas opções são umas e os meus objetivos são uns. Para a sequência, objetivos, propostas também diferenciados. Uma outra coisa, a utilização de projetos não invalida a utilização de sequências. As duas metodologias são pertinentes. Em alguns momentos eu posso, para alguns conhecimentos, lançar mão do projeto, e em outros lançar mão das sequências. Não há problema nenhum. As duas atividades são extremamente interessantes, as duas são extremamente pertinentes. Agora, cabe a você, professor, saber qual o momento, qual conhecimento associar a cada uma delas. E cabe a você agora, dever de casa, pensa em alguma temática, dá uma colinha, vai lá nos livros do PNAEC, dá uma olhadinha, ou pensa em alguma temática e pensa como seria a organização de um projeto e como seria a organização de uma sequência em cima de um mesmo tema. E aí você vai tentar já colocar em prática tudo isso que a gente vem discutindo aqui, todas essas nuances, essas diferenças que existem entre uma metodologia e a outra metodologia. Tenho certeza que isso vai te ajudar muito e que isso vai ser fundamental na hora de você resolver as suas questões, sejam elas objetivas, seja a questão discursiva, ok? E aí, deu para fazer a diferença? Deu para entender? Estava ouvindo falar de sequência didática e não sabia bem o que era? Deu para clarear aí as tuas ideias? É isso aí. Avalie a aula, estou contando com você e a gente continua aqui estudando. Daqui a pouquinho a gente se vê de novo com um novo tema importante para você estudar para o concurso de uma forma bem legal, de uma forma bem gostosa. Avalie a aula, estou te esperando. Beijos. Tchau, tchau.